Bom dia, turma. A aula de hoje será sobre equações da reta. Equações da reta. Forma fundamental da reta. Nós temos o eixo x, o eixo y e o ângulo alfa, onde a equação fundamental da reta, ou forma fundamental da reta, é dado pela fórmula y menos ya é igual a m multiplicado por x menos xa, onde m é igual a tangente do ângulo alfa, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, variação do eixo y dividido pela variação do eixo do x. Equação reduzida da reta. A forma reduzida da reta é a seguinte: y é igual a m vezes x mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Partindo da forma fundamental da reta, podemos, isolando y no primeiro membro, podemos obter a equação reduzida da reta. Equação geral da reta. Ax mais by mais c igual a zero, com a, b e c números reais, a e b diferentes de zero. Partindo da equação geral da reta, podemos escrever a equação reduzida da reta, isolando y no primeiro membro. Observe, a vezes x mais by mais c é igual a zero. Ax no primeiro membro está positivo, passa a ser negativo. C positivo passa a ser negativo. Então nós ficamos com by é igual a menos a vezes x menos c. Observe que b está multiplicando. Vou passar dividindo. Então ficamos com y é igual a menos a sobre b vezes x mais menos c sobre b, onde menos a sobre b é o coeficiente angular e menos c sobre b é o coeficiente linear. Logo, nós ficamos com a forma reduzida da reta, que é igual a mx mais n. Vejamos essa aplicação. Uma reta R de equação y igual a mx mais 1 mais n tem seu gráfico ilustrado abaixo. Os valores dos coeficientes m e n são m igual a 1, n igual a 2, m igual a menos 1, n igual a menos 2, m menos 2 e n menos 2, m igual a 2, n igual a menos 2, m igual a menos 1 e n igual a 2. Vejamos o seguinte, vamos determinar o coeficiente angular da reta, certo? Que nós vamos fazer ΔY sobre ΔX. Vamos colocar os dois pontos que nós estamos visualizando no gráfico. 0 e menos 2, 0 em x, 0 em x, menos 2 em y. E nós temos a visualização menos 2 em x e 0 em y. Observe o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer ΔY sobre ΔX da seguinte forma. Vamos subtrair os segundos elementos do par ordenado, que vai ser o numerador. M é igual a menos 2
menos 0 dividido por 0 menos 2, que será o denominador. Ok? Nós vamos ter essa sequência. Primeiro, os segundos elementos no numerador e, em seguida, os primeiros elementos no denominador. A diferença entre eles. Então, nós vamos ter menos 2 menos 0 dá menos 2. 0 menos menos, o oposto de menos 2 é mais 2. Então, 0 mais 2 é igual a 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, o coeficiente angular é igual a menos 1. É fácil ver quem é o coeficiente linear pelo ponto 0 menos 2, ou seja, é justamente o valor que corta no eixo do x. Perdão, é justamente o valor que corta no eixo dos y. E, nesse caso, o n só pode ser igual a menos 2. Ok? Então, nós temos coeficiente angular m é menos 1. Coeficiente linear n é menos 2. Logo, como alternativa correta, nós temos a letra B. Segunda questão. O professor de física fez um gráfico que representa a intensidade da força em Newton sofrida por uma mola ideal em função da deformação x em centímetros, de acordo com o gráfico abaixo. A taxa de aumento da força é representada pela inclinação da reta que passa pelos pontos 0,1, 4, 0,2, 8, 0,3, 12, como ilustra o gráfico abaixo. Vamos à resolução. Nós queremos a taxa de aumento, ok? Nada mais é que o coeficiente angular da reta, que vai ser ΔY sobre ΔX. Então, nós vamos pegar qualquer dois desses pontos aí que foram dados, ok? Vamos pegar os pontos 2 décimos com 8 e 1 décimo com 4. Façamos primeiro os segundos elementos, que vai ser o numerador. A diferença entre eles. M é igual a 8 menos 4, dividido por 2 décimos menos 1 décimo. Veja como fica. 8 menos 4, dividido por 2 décimos menos 1 décimo. Nós vamos ter o quê? Que é igual a 4. 8 menos 4 é 4. 2 décimos menos 1 décimo é 1 décimo. É aconselhável multiplicar por 10 para tirar 1 décimo do denominador, né? Colocar na forma de um número inteiro. Então, multiplicando por 10, nós temos 4 vezes 10, 40. 1 décimo vezes 10, 1. Então, o coeficiente angular vai ser igual a 40, porque 40 dividido por 1 é igual a 40. Observe, turma, uma informação importante. Quando o ângulo é agudo, a inclinação forma um ângulo agudo, então o meu coeficiente angular obrigatoriamente deve ser positivo, ok? Então, a resposta correta é a alternativa E. Terceira questão. Determine a forma fundamental da reta e as equações reduzida e geral da reta, que passa pelo ponto A, 2, 5
e tem coeficiente angular m igual a 3. Vamos à resolução. Vamos partir a partir da equação da forma fundamental da reta, que diz que é y menos ya é igual a m vezes x menos xa. Vamos fazer as devidas substituições. Y menos ya. Observe que ya é o segundo elemento do par ordenado, no caso é 5. Então, y menos 5 é igual a m, que é 3, multiplicado por x menos xa. Mas quem é xa? É o primeiro elemento do par ordenado, no caso é 2. Então, nós ficamos com y menos 5 é igual a 3 vezes x menos 2. Observe, essa é a forma fundamental da reta. Ok? Se eu pedisse apenas a forma fundamental da reta, eu iria parar aí, não iria precisar fazer mais nada. Mas vamos determinar a forma reduzida. Como assim? Nós vamos isolar y no primeiro membro, ou seja, 5 negativo passa a ser positivo. E vamos fazer essa multiplicação do 3 pelos valores que está entre parênteses, ok? Então vamos lá. Y é igual a 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. 5 negativo passa positivo. Então nós ficamos com y é igual a 3x menos 6 mais 5. Ok? Vamos repetir o 3x e fazemos 5 menos 6, ou menos 6 mais 5, vai dar menos 1. Por que menos 1? Porque 6 é maior que 5. Logo, o resultado é negativo, ok? Então, nós ficamos com uma forma reduzida, ou a equação reduzida da reta, da seguinte forma. Y é igual a 3x menos 1. E a geral, como é que eu posso determinar a equação geral da reta? Da seguinte forma, vamos lançar tudo para o primeiro membro, ok? Porque eu quero escrever na forma. Eu quero escrever na forma ax mais by mais c igual a 0, ok? Então veja só, o 3x que está positivo vem negativo, então nós vamos ficar com menos 3x mais y, e menos 1 negativo vem positivo, então eu vou ficar com mais 1, ok? Então nós vamos ter menos 3x mais y mais 1 igual a 0. Eu poderia dizer que essa aqui é a equação geral da reta, mas possa ser que numa questão de múltipla escolha você não iria, talvez essa alternativa não fosse, você não visualizasse ela como correta, mas embora esteja correta. Por quê? Porque em algumas questões é trazido o valor de A como sendo um valor positivo. O A é o coeficiente do x, como sendo um valor positivo. Então, para tornar ele positivo, eu multiplico toda a equação por menos 1. Vamos multiplicar por menos 1. Sinais iguais, menos 3x vezes menos 1 fica 3x, mais y vezes menos 1, menos y. E mais 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Ok? Então, ou seja, eu troco todos os sinais. O que é negativo passa a ser positivo e o que é positivo passa a ser negativo. Então, nós ficamos com esta equação geral. 3x menos y menos 1 é igual a 0. Esta é a equação geral da reta. Ok? Vamos à quarta questão. Estudantes verificam durante uma pesquisa que numa determinada região, quando a pressão de um gás é de 3 atm, o volume é de 75 centímetros cúbicos. E quando a pressão é de 3 atm,
o volume é de 12 centímetros cúbicos. Sabe-se que a declividade da reta ou a inclinação da reta, que passa por P1, 3,75 e P2, 10,12, ilustrada no gráfico a seguir, representa a taxa média de redução do volume, ou seja, basta calcular, saber quem é o coeficiente angular. É isso que nós vamos fazer, né? Isso. Nesse caso, a taxa média de redução do volume, declividade, é igual a... Nós temos como alternativa menos 9, menos 12, 3, 9 ou 10. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos colocar um ponto abaixo do outro, ok? 3,75 e 10,12. Primeiro, eu vou fazer a diferença entre 75 sobre 12, entre 75 e 12, dividido pela diferença entre 3 e 10. Ou seja, o coeficiente angular M é igual a 75 menos 12, dividido por 3 menos 10. É pela ordem da seta, viu? Se as duas setas estão para baixo, então a diferença vai ser para baixo, ok? Então nós vamos ter M é igual a 75 menos 12, dividido por 3 menos 10. 75 menos 12 é igual a 63. 3 menos 10 vai dar 7, porque você faz da seguinte forma: 3 para 10, 7. É positivo ou negativo, professor? Negativo. Por que negativo? Porque 10 é maior que 3 e 10 está negativo ali. Então, nós atribuímos o sinal do número de maior valor absoluto, no caso, o 10, ok? Então, nós ficamos com M é igual a 63 dividido por menos 7. Na divisão ou na multiplicação, sinais diferentes vai dar negativo. Então, eu posso dizer que 63 dividido por menos 7 é igual a menos 9. Então, o coeficiente angular é igual a menos 9. Ou seja, a taxa média de redução do volume é igual a menos 9. Alternativa A. Quinta questão. Os pesquisadores verificam que numa determinada região, quando a pressão de um gás é de 6 atm, o volume é de 32 centímetros cúbicos. E quando a pressão é de 8 atm, o volume é de 20 centímetros cúbicos. A taxa média de redução do volume é representada pela declividade da reta, que passa pelos pontos P1, 6,32 e P2, 8,20, ilustrado no gráfico abaixo. Observe o gráfico, observe que a taxa de variação vai ser negativa. Por que vai ser negativa? Porque o ângulo aí é obtuso, ok? Nesse caso, vai ser igual a menos 6, a 6, a 8, a 20, a 32. Como eu dei essa informação antes para vocês já poderiam dizer nessa questão que o coeficiente angular é menos 6. Ah, professor, por quê? Porque o ângulo aí é obtuso, é maior que 90 graus. E quando é maior que 90 graus, a função é decrescente, e sendo decrescente, o coeficiente angular é negativo. Então, M é igual a menos 6, ok? Vamos para a resolução, porque poderia ter outros números negativos aí e você precisa saber se realmente é menos 6. Vejamos o seguinte, nós temos 6,32, colocamos esses dois pontos, 6,32, um abaixo do outro, 8,20. 6,32 e 8,20.
Vamos fazer primeiro 32 menos 20 como numerador e 6 menos 8 como denominador. Então, m vai ser igual a 32 menos 20 dividido por 6 menos 8. 32 menos 20 é igual a 12. 6 menos 8 é igual a menos 2. Fazendo a divisão, 12 por menos 2, obtemos m é igual a menos 6. Se m é igual a menos 6, nós temos como coeficiente angular, ou como está pedindo a taxa média de redução do volume, é representada por m igual a menos 6, no caso, ok? Então, essa declividade é igual a menos 6. É o nosso coeficiente angular. Vamos para a sexta questão. Um calorímetro, constituído por um recipiente isolante térmico, ao qual estão acoplados um termômetro e um resistor elétrico. Num experimento em que a potência dissipada pelo resistor permitiu construir um gráfico da temperatura T em função do tempo T, como mostra a figura abaixo. Aí nós temos o gráfico tempo temperatura em função do tempo, ok? Aí você vai pegar dois de seus pontos. Ele diz que a taxa de aumento, ainda tem essa informação, né? Em temperatura T, 0 graus Celsius, é representada pela inclinação da reta que passa pelos pontos. Torna-se mais fácil a questão dessa forma. 560 e 1080, como mostra no gráfico acima. Nesse caso, a inclinação da reta é igual a... Vamos fazer aquele mesmo procedimento, ok? Vamos colocar 560 ou 1080 primeiro, né? Depois 560. Vamos ver como na resolução. Ele quer, no caso, a inclinação da reta é igual a... Se é 25, se é 80, se é 1000, se é 0,04, se é 100. E eu esqueci aí de colocar a equação reduzida da reta. Após calcular o coeficiente angular, nós vamos obter a equação reduzida da reta, ok? Vamos lá. Como eu disse antes, vamos colocar um abaixo do outro. 560 e 1080. Eu poderia até colocar 1080 acima de 560. Tudo bem, mas tudo bem. Vamos lá. Nós vamos ter m é igual a 60 menos 80 dividido por 500 menos 1000. Delta y sobre delta x. Numerador 60 menos 80. Denominador 500 menos 1000. Ok? E vai ser igual a 60 para 80 dá 20. 20 negativo porque 80 é maior que 60. 500 menos 1000 dá menos 500 porque 1000 negativo, 500 vai ser negativo. Logo, o coeficiente angular temos menos 2 dividido por 50, no caso. Nós vamos obter, efetuando essa divisão, nós temos como coeficiente angular menos 0,04. Eu pedi alternativa, tem a alternativa correta, né? Isso no caso vai ser a alternativa que lá está marcada, né? Eu não coloquei aqui, mas vocês verificando na questão vai ter esse menos 0,04. Mas agora vamos para a equação reduzida. Veja só, pessoal. Se você observar lá no gráfico, você vai ter esse ponto 0,40. Se tem um ponto 0,40, esse ponto está indicando que a reta está passando no eixo dos y exatamente no número 40. Então,
Este 40 é que representa o coeficiente linear da reta. Logo, n é igual a 40. E vamos para a equação reduzida. Y é igual a mx mais n. Y vai ser igual a 0,04x mais n, que é 40. Essa é a equação reduzida da reta. Sétima questão. Determina a equação geral, a equação reduzida e os coeficientes angular e linear da reta, que passa pelos pontos 2, 3 e 4, 2. Primeiro, nós vamos precisar da reta fundamental, ok? Da forma fundamental da reta. Então, vamos à resolução. Vamos primeiro determinar o coeficiente angular. Vamos colocar 2, 3 acima e 4, 2 abaixo, para fazer 3 menos 2 dividido por 2 menos 4. Então, m é igual a 3 menos 2, 1. 2 menos 4, menos 2, que é igual a sinais diferentes, negativo. Então, m vai ser igual a menos meio. Vamos para a forma fundamental. Y menos YA é igual a m multiplicado por x menos XA. Quem é YA? Vamos pegar como o ponto A, 2, 3, ok? Deu uma pequena parada aqui, pessoal, mas vamos continuar. Desculpa aí, vamos continuar aqui. Y menos YA é igual a m multiplicado por x menos XA. Tirando do ponto para a ordenada 2, 3, o YA é igual a 3, ok? O YA é igual a 3, vou ficar segurando agora. O YA é igual a 3, o M é igual a menos 1 meio e XA é igual a 2. Vamos fazer essas substituições, ok? Y menos 3, que é igual a M menos 1 meio, multiplicado por X menos XA, que é 2. Então, nós ficamos com essa forma aí, que eu posso chamar já de forma fundamental da reta. Ok? Continuando, observe que 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, nós vamos ficar com 2 vezes y menos 3, que é igual a, observe que lá era menos 1 meio, então eu vou deixar menos 1 no segundo membro, que vai ser multiplicado por x menos 2, ok? Então, 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 3, menos 6, que é igual a menos 1 vezes x, menos x. Sinais iguais, positivo. Menos 1 vezes 2, mais 2. Vamos trazer tudo para o primeiro membro, para determinar a equação geral da reta. X negativo vem positivo. Mais 2y, menos 6, e 2 positivo vem negativo. Menos 2 igual a 0. Daí nós vamos ter x mais 2y, menos 6 menos 2, menos 8. Então, x mais 2y menos 8 igual a 0. Ok? Esta é a equação geral da reta. Vamos para a reduzida. A reduzida é somente isolar o y no primeiro membro. Então, eu vou ter 2y é igual a x positivo passa negativo, menos x, e 8 negativo passa positivo, mais 8. Então, nós ficamos com 2y é igual a menos x mais 8. Observe que 2 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo.
Então, nós vamos ter y é igual a menos x sobre 2, que é menos meio x, mais 8 dividido por 2, 4. Então, nós ficamos com a forma reduzida da seguinte maneira: y é igual a menos meio x mais 4. Como pedimos o coeficiente angular e nós já temos ele, m é igual a menos meio e o n é o 4. O coeficiente linear é igual a 4. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula, se Deus quiser.